Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 9 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, para começar, essa daqui é a curva da semana passada, a curva aqui do dia 1º de outubro, mas ontem, gente, do dia 7 para o dia 8, entraram mais de 1.000 casos no mesmo dia do sistema. Eram casos represados de longa data dos laboratórios privados, segundo o tweet da Secretaria Municipal da Saúde. Então a gente ficou realmente com um represamento um pouco maior do que a gente vinha observando. Se a gente vê, a gente estava sempre nas últimas semanas com represamento só nos últimos 3, 4 dias, até estava elogiando, estava bom porque parecia que a gente estava vendo a pandemia em tempo real aqui em Porto Alegre, mas essa semana a gente viu que não foi bem assim. Represou 2.000 casos uma semana, 1.154 casos 2 semanas, e aqui não dá para perceber, né? Claro, no gráfico aqui a escala é muito pequena, mas ficaram entrando casos desde março. A gente teve ali no dia 18 de... Não, ao contrário, no dia 22 de março entraram 18 casos. É muito caso para estar entrando agora em outubro lá para março. Isso daí... Enfim, não sei o que aconteceu com esses casos, por que não tinham sido notificados antes, mas a verdade é essa. A gente está atualizando ainda casos de março. Mas o bom é que os casos que foram atualizados, eles são mais, assim, a grande maioria deles, dessas últimas 4, 5 semanas, e eles estão razoavelmente distribuídos entre essas semanas. Olha só, esse daqui era o gráfico das médias por dia até semana passado, então a gente via aqui esse decrescimento super claro, mas agora com os novos dados nesse mesmo período deu uma subida, mas a gente vê que não teve uma semana que subiu muito. E também é importante observar, aproveitar, né, 325 casos por dia era o que a gente tinha estimado com aquele represamento de 2%, chegou em 338, um pouquinho a mais do que a gente tinha estimado por causa desse represamento aqui que aconteceu. Mas enfim, a gente vê que mudou um pouco esse padrão que tinha um decrescimento mais claro. É como se todo mundo tivesse subido um pouquinho e deu mais uma uniformizada, mais uma homogeneizada. Mas só que não dá para discutir que a gente está longe ainda desses patamares de acima de 400 casos por dia. Bem, daqui a pouco eu falo mais sobre essas médias. Mas enfim, aqui está a curva até a data de hoje, dia 8 de... até ontem, na verdade, 8 de outubro, 37.596 casos, e a gente vai fazer um ajuste. Eu vou torcer que esses casos represados tenham sido todos os casos represados, e que a gente volte a ter represamento só nos últimos 3, 4 dias a partir de agora, de novo, né? Porque a gente viu que dá para fazer um represamento baixo, espero que dê, né? Mas enfim, então eu vou dar mais um voto de confiança, vou supor só 2% de represamento só nesses últimos 3, 4 dias mesmo, e provavelmente a gente esteja mais ou menos nessa realidade aqui na semana que vem, vendo que no dia 8 de outubro a gente está com 38.348 casos. E daí, com esses 38.348 casos, a gente teve um avanço de 2.129 casos confirmados nessa semana, para os últimos 7 dias, e o que dá um aumento percentual, um aumento relativo de 6%. Então também longe aqui dessas semanas onde teve um maior número de contaminações, que foi aqui em meados de agosto, né? Início para meio de agosto. Então, o dia que mais teve contaminações foi o dia, por enquanto, 9 de setembro, com 732 casos para o mesmo dia, mas não foi a semana com a maior média. Dá para ver que essa semana tiveram 3 dias aqui com pouquíssimas confirmações, enquanto essa semana, que foi a semana que mais teve confirmações, todos os dias tiveram muitas confirmações, né? Então por isso que a média aqui é bem maior do que as médias mais adiante. Então a gente não tá, que nem eu disse, a gente não tá mais naquela coisa de claramente um período de decrescimento, que nem era semana passada, mas a gente está decrescendo. Essa é a tendência, que os casos estejam sim diminuindo. Acho que semana passada isso daqui foi um soluço, assim, né? Que a gente deu uma descuidada, abriu um pouquinho mais do que devia, se descuidou um pouco, até pela
pelas notícias de que, bem, está melhorando. E está melhorando mesmo, só que não pode descuidar demais. Tem que continuar utilizando as medidas de proteção individual acima de tudo, evitar aglomerações, fazer toda a higiene das mãos e dos objetos, né? E enfim, então aqui essa semana deu um pouquinho a mais, essa semana já está um pouco mais normal. Acho que a gente tinha que focar, tinha que torcer por uma média de 250 casos por dia. Eu colocaria isso como uma meta assim para a semana que vem, 250 casos por dia, para baixar um valor mais definitivo, para um dia a gente chegar a 200, depois 100 e depois a gente quase não ter mais casos, espero. Os casos ativos, então de ontem para hoje, como entraram muitos casos represados, deu uma aumentadinha, nem todos estavam recuperados, né? A gente subiu, passou de novo esse patamar de 4.000 casos ativos, está com 4.211. E os óbitos, a gente chegou ontem a 1.098 óbitos confirmados, uma taxa de letalidade de 2,9%, e a notícia boa é que a gente teve menos do que 70 óbitos na semana. A gente voltou para o mesmo patamar de 2 semanas atrás, 50 óbitos na semana. Foi uma semana com poucos óbitos. É a semana, pelo menos das últimas 8 semanas aqui que a gente observa nesse gráfico, a semana com menos óbitos, mas fazia mais tempo que a gente não tinha 50 óbitos apenas em uma única semana. A gente está se distanciando aqui da semana do dia 20 de agosto ao dia 27, que foi a semana com mais óbitos até agora. A gente teve 96 óbitos nessa semana. Então, Porto Alegre, até uma coisa simbólica, uma coisa legal, que não existiu uma semana que a gente teve mais do que 100 óbitos. Então, claro, 100 é só um número simbólico, mas é bom ver isso, que em uma semana a gente não chegou em nenhuma semana a 100 óbitos. Então, é interessante, e agora a gente está aqui com 50. Vamos ver se esse 50 se mantém ou diminui até. Aliás, espero que diminua, né? Porque afinal as UTIs estão diminuindo. Isso daqui é uma tendência de queda que não tem represamento, não tem como a gente descobrir que tinham mais pacientes internados. Eu acho, né, que não tem como a gente descobrir que tinham mais pacientes internados do que estava sendo divulgado. Até tem, né, mas eu acho que não vai acontecer. E a gente está com 254 casos confirmados, considerando os suspeitos chega a 287 e tem 98 vagas para todas as especialidades. E se vocês estão prestando atenção, esse número está diminuindo. A gente, na semana passada a gente tinha 104, se eu não me engano, vagas. Essa semana está com 98, porque eles estão fechando leitos de UTI. Eles que nem quando estava subindo. Quando estava subindo, eles não liberaram todos os leitos ao mesmo tempo. Sempre ficava na média aqui de 100 vagas. Eu acho que eles lutam assim para ter sempre 100 vagas de UTI disponível. E daí agora, como está baixando, eles vão fechando esses leitos extra que eles tinham aberto, sempre mantendo aqui esse número mais ou menos próximo de 100. Pelo menos eu acredito que seja mais ou menos isso que eles estejam fazendo, porque é muita coincidência que é sempre 98, 102, 104, 103, e às vezes tem mais pessoas, às vezes tem menos pacientes, e as vagas vão alterando também, tá, pessoal? Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar hoje. A gente está ainda num período de decrescimento, a tendência é de decrescimento, só não é tão acentuado quanto estava aparentando. Mas a notícia boa é que a gravidade da doença realmente está diminuindo, a gente está vendo menos óbitos, a gente está vendo menos pessoas sendo internadas em UTIs, mas isso não significa que o vírus ele não está circulando, pessoal, ele está circulando bastante ainda em Porto Alegre. Imagina só uma loteria, né? Com 300 ganhadores todos os dias em Porto Alegre. Só de Porto Alegre ainda essa loteria a gente ia querer jogar, porque ia dizer, opa, a chance é boa. Só que agora pensa que essa mesma loteria, ela não é um prêmio, né? Ela é um sorteio que, a chance ganhar esse prêmio eu não tô afim, não. Então, manter os cuidados pessoais. Sair na rua, saiu de máscara, é igual a cinto de segurança. Tá no carro, põe o cinto de segurança. Agora, tá na rua, tá de máscara, porque a gente sabe que a máscara, além de proteger a contaminação, a gente já tá vendo muitos indícios que ela também diminui a carga viral. Quando uma pessoa que estava usando máscara se contamina, tem mais chances dela desenvolver uma doença com menor gravidade. Então é importante a utilização da máscara, tanto na rua, quanto no ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar que tu não esteja só com aquelas pessoas do teu círculo familiar mais íntimo, né, das pessoas que moram contigo. Então,
utiliza a máscara, não custa nada. É chato, ela tá calor, né? Mas enfim, tem que fazer. É só esse ano, aí mais alguns meses o negócio já vai melhorar. Claro, as pessoas do grupo de risco mantém todos os cuidados, tenta se manter isolado, tenta ficar em casa. Pessoal que tem mais idade, que tem problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, que a gente sabe que são as comorbidades mais complicadas para a Covid-19, fiquem em casa e tomem os cuidados, tentam não entrar em contato com outras pessoas. Embora a questão esteja mais suave em Porto Alegre, a gente não quer arriscar. A gente não pode arriscar, principalmente se tiver aí um risco a mais, tá, gente? Então não é brincadeira, o vírus continua circulando. Não é aquele momento mais que a gente estava lá em abril, maio, de, oh meu Deus, que pode acontecer uma coisa horrível, porque o sistema de saúde aguentou. O sistema de saúde de Porto Alegre aguentou, a gente teve um número baixo de óbitos, isso é um fato. A gente teve mais de 1.000 óbitos, é triste, mas comparativamente, se a gente comparar com o que poderia ter acontecido, até não foi um estrago tão grande. Claro que poderia ter sido melhor, mas não foi um estrago tão grande do ponto de vista da cidade. Então vamos manter com esses números baixos, vamos tentar manter a curva decrescendo, tá, pessoal? Então era mais ou menos isso, me alonguei um pouquinho aqui para o final, mas enfim, queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.